Desculpe que eu entrei no programa, não sei se a senhora já tinha falado ou se algum dos meus colegas aí já tinha te perguntado, mas passa no seu radar sair do Brasil, pedir um asilo político ou numa embaixada ou ir para os Estados Unidos? E a segunda pergunta rapidinho tem a ver com essa, a senhora tem os passaportes em mão? A senhora está com todos os passaportes, diplomático e normal? É justamente isso, Didi. Eles tomaram meu passaporte, eu não tenho proibição de sair do país, mas eles tomaram meu passaporte diplomático, né? Naquela operação da Polícia Federal que teve no ano, acho que retrasado ainda, e que acabou gerando essa, essa, esses 10 anos de cadeia, né, do caso do CNJ. Então, é lógico que ninguém quer ficar. E o meu caso não são só 10 anos, né? A gente tem que agora somar os anos também da questão da arma, que foram mais 5 anos e 3 meses, porque já deu 6 votos. Por mais que esteja com vistas, né? Que pode ser que o Cássio Nunes faça um voto em separado, e aí isso abra a prerrogativa dos demais também mudarem o voto, mas eu acho difícil. Então, eu já estou meio que contando com mais os outros 5 anos de cadeia, 5,3 anos, e mais 480 mil de multa. Então, somando aí, dá 15 anos e 3 meses de multa, mais de prisão, mais 4 milhões e meio de multa, porque no caso do CNJ são 2,8 e alguma coisa, quase 2,9 milhões para mim, 2 milhões para mim e para o Walter juntos, tem um nome para isso, eu esqueci o nome jurídico disso, e, e aí dá quase 4 milhões. Entendeu? Quer dizer, eu teria que pagar 1 milhão só dos dois, né? Então daria 3,8, 2,8, quase 9, mais 1 milhão. Mas se ele não pagar, eu não sei como é que fica o outro milhão, entendeu? E eu não posso pedir prisão domiciliar e nem ter indulto de um próximo presidente, por exemplo, que é uma coisa que muita gente falou, né? O Bolsonaro voltando, alguém de direita sendo eleito, se daria indulto para mim e para as outras pessoas que estão nessa situação de injustiça e perseguição política. Mas eu só posso ter indulto se eu também pagar a multa, né? Uma anistia aqui poderia mudar, uma anistia aqui na Câmara, que é uma coisa que também a Câmara pode fazer e as pessoas podem falar com os deputados, começarem a pensar numa anistia para mim, em casos como o meu, né? Mas assim, não tem como sair do país porque eles estão com meu passaporte diplomático e isso seria fugir, né? Agora, asilo, enfim, acho que é complicado pedir daqui, né? Pedir asilo daqui, como é que eu vou sair para pedir asilo? Então. Mas nem de Entrar uma na embaixada, embaixada. talvez? Marco? Nem de uma embaixada? Eu poderia, por exemplo, ficar dentro de uma embaixada e morar na embaixada. Mas eu, sinceramente, não tinha pensado nisso ainda. Eu acho que. E também vou morar quantos anos na embaixada? Tipo, Melhor do que ficar na mão dos caras lá. Mas é. E pode pedir um salvo-conduto para sair da embaixada, pegar um avião e ir para o país da embaixada. também, pode Foi o que, ser. né? De repente eu vou pensar nessa possibilidade. Discutir isso publicamente também. Eu adoraria ter falado isso no privado. Mas enfim, é que a Daqui a gente pouco estão fica me prendendo pensando. preventivamente por causa sua, Didi. Não, é uma pergunta jornalística, é uma curiosidade que o Uma povo tem, pergunta né? jornalística. Mas, enfim, a gente tem uma situação aqui. Eu não sei como estender a minha solidariedade à Carla. Eu não sei o quão longe ela está de bater a meta. Você consegue atualizar a gente, Carla, da meta Tá do seu PIX? 295 mil, eu Isso, atualizei agora hoje. entrou mais uns 10 mil. Depois disso, eu acho que deve estar com 305 mil agora. Aí eu vou Tá. começar a colocar na poupança. Já teve crítica assim, mas poupança o rendimento não é bom e tal, mas é o mais seguro, né? A não ser que o Collor volte para o poder ou de repente o Lula queira pegar a poupança de todo mundo também. Mas eu acho que é o mais seguro agora deixar na poupança para pelo menos rendeu 9 centavos em um dia. Mas pelo menos ficaria guardado, né? E eu já paguei uma multa também. Aí eu não coloquei. Desse valor eu tirei 44 mil para pagar a multa do TSE, que eu já tinha falado que já transitou, né? Então eu precisava pagar, estava no prazo de pagar. Então tá aí a chave Pix, o CPF da Carla Zambelli, 013-355-94671. Certinho, Carla? É isso aí? Só não é 013, é 013. Perfeito. 013 355 946
7-1. E, Ai, ai, Carla, brincadeira. eu queria e também estender minha solidariedade, falar que a gente está com você e você não será esquecida, não se sinta sozinha. É o que dá para falar também agora, mas eu sei que é difícil, deve ser muito difícil, porque é só você olhar a composição da STF, o que eles estão fazendo, né? E quantas famílias estão sofrendo, o que você agora está sofrendo também, de maneira completamente fabricada dentro de um reino de terror. Eles querem te fazer de exemplo, Carla, e É. para botar medo nas pessoas, mas eles não vão conseguir. Isso daí não prospera, não. Eu espero de verdade que. Eu tenho perguntado assim antes, né? Quando estava na época da depressão, eu perguntava, Deus, mas por quê, né? Por que eu e não as pessoas ruins, né? Por que as pessoas que, que não cometem grandes erros? Eu acho que erros eu cometo, mas assim, nenhum erro fatal, né? Não matei ninguém, não estuprei, não roubei, não. Por que 15 anos, né? E por que esse destino? Mas assim, depois de um tempo e com muita dificuldade, eu consegui entregar na mão de Deus. Porque a gente fala que entrega na mão de Deus, mas só fala da boca para fora. Dentro você continua sofrendo, né? É. Esse sofrimento eu já consegui tirar, Marco. Eu já consegui entregar na mão de Deus e hoje eu sinto uma paz que excede o entendimento que eu tenho sobre isso. É uma paz de confiança em Deus. Mas os últimos dias mesmo têm sido muito difíceis. Ontem foi aniversário do meu pai e eu desejei feliz aniversário para ele, né? E falei sobre, ele perguntou sobre os prazos e eu falei assim, pai, meu advogado deve ser intimado para poder apresentar o último recurso que tem, que é embargo de declaração. Aí expliquei para ele que são só 5 dias, né? De prazo, de que qualquer embargo fica lá um ano e meio, mas o meu vai ser julgado no dia seguinte. Aí meu pai escreveu, meu pai não é muito de falar assim de coisas, ele sempre diz, Carla, seja feliz, vamos, vai ficar tudo bem. Ele sempre é muito otimista, né? Meu pai foi seminarista, ele ia ser padre. Meu pai é uma pessoa que nunca aumentou o tom de voz perto da gente, é uma pessoa extremamente controlada, serena, é um homem maravilhoso, do bem, assim, alegre. E aí ontem ele escreveu algumas coisas e terminou dizendo assim, ele sempre falava para mim, Carla, Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, não dá um cobertor, não dá um frio sem dar o cobertor. E aí ele escreveu no final assim, Deus dá o frio conforme o cobertor, mas meu cobertor tá fininho. E, e aí o sofrimento, na verdade, não é meu mais, né? É dos meus pais, do meu filho. É imaginar que, de repente, para poder me visitar, você imagina assim, meu marido tendo que passar, policial militar, coronel da polícia militar, tendo que passar por uma vista íntima para poder me visitar. Minha mãe, com 74 anos, tendo que me visitar na cadeia. Então, o sofrimento não é mais meu. O sofrimento é das pessoas que vão ficar sem mim. E eu sou esteio da família. Eu hoje, minha mãe mora comigo, meu filho mora comigo aqui em Brasília, meu pai mora comigo em São Paulo. E você ser o esteio da família, de repente você ser injustiçado dessa forma, dói. Dói muito, porque é uma questão de merecimento, eu não mereço. Eu errei sim, eu sei que eu errei em algumas coisas, não sou perfeita, todo mundo erra, mas a esse nível de perseguição, o o quanto eu trabalhei no governo passado para que as coisas acontecessem da melhor forma, para que a gente tivesse um resultado bom de governo durante a pandemia, os todas as denúncias que eu fiz. Antes de ser deputada, eu tô pagando muito hoje, porque foi o que eu fiz antes de ser deputada, foi ativista que eu fui. Eu fui a primeira pessoa a levantar algo contra o STF. O STF era um negócio que ninguém conhecia, ninguém tinha conhecimento do que aconteceu lá dentro. E quando eu levantei os bonecos do STF, que é essa a raiva que eles têm de mim, isso começou a pesar. Tanto é que em 2016 eu fui a primeira pessoa denunciada pelo STF por grave ameaça à ordem pública. Lá atrás eles estavam dando recado, só que eu não cessei. Eu não baixei a cabeça. Eu vim deputada e continuei falando. E me avisaram, me avisaram. E eu
tive a coragem de seguir em frente. Então eu tô sendo presa porque eu tive coragem. Mas o que eu quero deixar de recado para vocês é o seguinte, o que sempre me falam, né, não desistam, não desistam. Eu sei que daqui, se eu, né, sendo presa, depois de 2, 3 semanas, meu nome vai ser dificilmente cogitado. Assim, vocês vão lembrar de mim de vez em quando para citar o exemplo, mas eu poderia estar fazendo muito mais aqui fora, né? Eu vou estar calada, é uma voz a menos. Quantos votos será que eu teria depois disso? Tudo que eu passei em São Paulo. Eu queria até anunciar uma coisa aqui em primeira mão. Eu vou lançar uma pessoa da minha família para candidato e provavelmente vai ser minha mãe, de 74 anos. Porque eu não quero deixar essa luta morrer. E assim, vai ser a forma que eu vou ter de cuidar da minha família. É a única forma que eu tenho de cuidar da minha família de dentro de uma prisão ou onde quer que eu esteja, numa embaixada, qualquer lugar, é, é colocar minha mãe aqui para ela continuar meu trabalho. Continuar aqui nesse gabinete que foi do Bolsonaro um dia, não sei se vocês lembram. Eu estou aqui no gabinete que era dele. E esse legado não pode acabar, entendeu? Essa luta não pode acabar, meus projetos não podem morrer. Eu tenho tanto projeto bom, eu só aprovei 6 projetos até hoje. Porque é o seu nome Zambelli, Carla, não pode, senão vai dar mais palco para ela. Então, eu queria agradecer a oportunidade, mas dizer para vocês assim, ó, vocês que ainda tem gente que fala, mas você merece porque você saiu com a arma, o Bolsonaro disse que você perdeu a eleição por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa, não foi por isso que a gente perdeu a eleição. Eu carreguei essa culpa durante muito tempo, eu falei ontem na Gazeta, eu tive ideação suicida durante muito tempo por causa da culpa que eu carregava, de pensar que o Lula podia estar ali por causa minha. Mas vocês sabem que existem outras coisas, né? Falar, mas a pesquisa depois, em relação à pesquisa, ele caiu no resultado. Desculpa, vocês vão acreditar na pesquisa? Ou uma coisa que a gente nunca acreditou, que sabe que pesquisa é manipulada? Então, assim, eu queria que as pessoas pensassem que, por mais que eu tenha errado politicamente, eu estou sendo condenada a 5 anos por porte ilegal, sendo que eu tinha porte federal. É uma questão jurídica. A gente não pode deixar que eu seja condenada por porte ilegal, porque qualquer pessoa que tiver porte daqui para frente e sacar arma pode ser enquadrada em mais 5 anos, igual a mim. Sim. Então, e a gente é armamentista, a gente tem que defender isso. E na questão do hacker, eu tive contato com ele em junho até setembro, depois ele sumiu, porque ele não conseguiu cumprir o contrato que a gente fechou de R$ 10.000 para ele cuidar do meu site. Em janeiro que aconteceu a questão da prisão do Alexandre de Moraes, assinada por ele mesmo e tal, e mais 16, e mais 15, que estão me acusando dos outros 15, gente que eu nem conheço. Ele fez um mandato de soltura pro primo irmão dele, e eu sou culpada disso. Estão me culpando. Eu tive mais tempo de cadeia do que o próprio hacker. O hacker vai cumprir 8 anos, dizendo que já cumpriu um tempo, daqui a pouco ele está em liberdade, eu estou lá dentro ainda. E assim, não tem prova, a única prova que tem é pós-fato. É uma prova que eu estava no meu celular, tinha o documento. O documento que vazou para a imprensa, que a imprensa colocou, dizendo que invadiram o CNJ, etc. E sabe a pergunta que ninguém faz? Primeiro, o hacker invadiu o CNJ pela primeira vez em 2020, nem me conhecia. Tá lá no login, provado na Polícia Federal, no relatório da Polícia Federal, foi em 2020. E aí, em 2020, ele entrou e nem me conhecia, foi eu que mandei ele entrar no CNJ? E outra coisa, se uma pessoa pode entrar no CNJ e conseguir colocar mandato de soltura, de prisão, mexer nos documentos, então a nossa desconfiança de que existe uma instabilidade, né, que não é totalmente seguro, ela tem que ser questionada. E eu estou sendo, na verdade, prejudicada por isso. Tudo que está acontecendo é porque eu questionei a fragilidade das coisas. Eu estou proibida de falar sobre urna eletrônica. Proibida de falar. Não posso falar no assunto. Mas eu votei no voto impresso. Vocês precisam, inclusive, pressionar, porque passou na CCJ, mas não passou ainda no plenário, e tem que passar até, acho que agosto, no Senado. Senão não vai ter voto impresso ano que vem. E precisa ter a urna eletrônica com voto impresso do lado, para a gente ter igual da Argentina. Então, assim, me desculpa se eu estou até embolando todas as coisas, meu pensamento está muito acelerado por causa de tudo isso, parece assim, é como se eu tivesse recebido a notícia de que eu tenho um câncer terminal e daqui a uma semana eu vou morrer. Eu vou desaparecer. Mas
É difícil, é uma situação muito difícil. E a gente vai achar uma forma de também manter contato e de lembrar para todo mundo o estado de opressão e de perseguição que a gente vive hoje. Palavras, né, que a esquerda sempre usou. A esquerda é muito louca, Carla. Depois da manifestação, a Carla apoiou todas as manifestações fora morais que eu fiz no ano passado. Todas. Com infraestrutura, achando doador para conseguir levantar dinheiro para o caminhão de som, tudo. A Carla, ela foi excepcional. Desde o momento inicial, ela foi a primeira a apoiar a manifestação do Fora Moraes. E depois vários deputados vieram, senadores também. Na minha manifestação, a primeira do dia 9, a gente estava falando aqui, né, do grupo Prerrogativas, o professor Lênio Streck, lá do Rio Grande do Sul, ele estava falando da manifestação, que apoia atos golpistas e tal. Quem que fez? Quem que chamou aí? Teve a deputada tal, acho que falaram até teu nome, e o Marco Antônio Costa. Esse cara tinha que ser preso só por ter feito isso daí. Um professor de direito constitucional, um cara que tem o povo lá, o Brasil inteiro bajula esse cara, ele está em vários mestrados, em vários doutorados, de várias universidades, em várias bancas. É isso, eles querem prender todo mundo. Eles só querem inventar um pretexto para prender todo mundo. É isso que está acontecendo agora. Eles são muito Mas a história vai competentes, corrigir né? essa situação, cara. Diga. Eles são muito competentes Você e tá eles têm muda. uma coisa. Desculpa. Não, Você não tá tô mutado. não. Ah, não, tá não. Tá não. Acho que é porque você tinha caído um pouco, Marco. Tinha ficado preto sua tela. Olha só, a esquerda é muito inteligente em fazer as coisas. E eles estão fazendo isso desde 1900 e pouquinho. Desde antes ainda. Eles colocaram gente em concurso público, enquanto a gente falava assim, não, a gente precisa empreender, né? A direita precisa empreender, a gente tem que pagar os impostos, né? A gente tem que manter o país. Então a direita trabalha e paga os impostos, e a esquerda foi fazer academia, né? Academia, estou dizendo assim, estudar, para poder passar em concurso e ocupar os espaços. Hoje, o que você tem de pessoas em cargos públicos e professores, universidades, etc., e a direita não está indo fazer isso, a gente precisa incentivar o nosso público a fazer concurso para a Polícia Federal, para a Procuradoria, para juiz, para desembargador. E a gente tem que incentivar o nosso pessoal a ser professor, entendeu? Valorizar a carreira, porque a gente precisa ocupar esses espaços, e não é para doutrinar para a direita, é para não deixar doutrinar para a esquerda. É para poder ensinar valores e princípios de honestidade, de cidadania, de consciência. E eles estão ensinando o que para as nossas crianças? Olha essa questão desse bebê reborn, sei lá como é que essa porcaria chama. Uai, tem gente aqui em Brasília que chamou a ambulância, dizendo que o bebê estava passando mal, chegou lá, era um boneco. O povo está enlouquecido. As pessoas estão enlouquecidas. Sim. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a tudo isso. E, Marco, a única coisa que eu queria pedir para vocês três aqui e os que estão me ouvindo, essa sensação, né, de que eu não vou poder mais falar o que eu penso, não vou poder mais me defender, e que a história pode acabar contando que eu era culpada nessa época, porque quem conta a história é quem vence a história. A gente tem que vencer essa história para poder contar essa história. Até hoje falam em ditadura militar e falam em golpe de 64, quando na verdade foi um contragolpe contra o comunismo, senão a gente ia ser uma Cuba. E a gente precisa ter muita noção disso para contar as histórias. Aí eu peço para vocês, contem minha história da injustiça, porque esse não é o legado que eu quero deixar para minha família, para o meu filho, para meus netos. Eu não quero, é a única coisa que me incomoda muito, é o legado que caramba, se viver 44 anos que eu tenho agora com retidão, viver para as outras pessoas e de repente você está pagando por isso, eu não me importo de pagar. Né? As pessoas todas da Bíblia que ajudaram Jesus pagaram por perseguição. E eu estou entendendo isso, que vai ter perseguição. E vai ter você também, Marco. As pessoas vão querer a sua prisão, porque você é um cara corajoso. E você tem potencial. Você sabe que você tem potencial para ir para Senado, você tem potencial. O Satier tem um baita de um potencial, Didi, você tem um baita potencial também. Essas pessoas que estão aqui, a Bia,
todas as pessoas vão ser perseguidas porque tem potencial, é a árvore que dá fruto. Não é aquela coisinha clichê, ai, Carla, o prego que se destaca toma porrada. É assim de verdade, não é clichê, eu tô falando para vocês. Eu E já eu sou estou só a primeira. perseguido. Eu já estou Exato. perseguido. Eu sou um asilado político, eu sou o primeiro brasileiro asilado político dessa ditadura. O meu asilo foi reconhecido aqui no país onde eu estou. Eu sou o primeiro de todos do Brasil a ser um asilado político, que mostra que o Brasil é uma ditadura. Então, eu sou perseguido. Se eu não tivesse perseguido, eu não teria recebido o meu asilo político, entendeu? E eu rezo para que eu tenha sido o primeiro de muitos, ou o único, que isso acabe o mais rápido possível, porque a injustiça é muito grande. Eu sei o que você passa, minha amiga. Eu sei o que você passa, porque pensei em me matar também quando eu saí do Brasil, estava desesperado, sendo tratado como um terrorista, etc e tal, e eu me peguei, assim como você, na religião. Quem me salvou foi Nossa Senhora de Fátima, onde eu tenho muita fé. Então, assim, eu sei exatamente o que você está passando, é um absurdo o que você está passando, e a gente fica até sem palavras, né, Satie, né, Marco, de te dizer alguma coisa assim, porque é tão grande a perseguição contra você que a gente fica meio que impotente de dizer. O que eu posso te falar é o seguinte: no meu canal a gente tem feito a campanha para o seu Pix, aqui de público eu já te convido, se você quiser participar lá da minha live, quando você puder, a gente bate um papo lá também, para você explicar para o meu público o que é que está acontecendo. E para isso mesmo, para que a sua voz não seja esquecida, né, cara? Mas eu acho que não vai não, viu, Carla? Porque não quero te deixar mais tristinha do que você já está, mas a gente não esqueceu o Daniel Silveira, entendeu? A gente está aqui todo dia, a gente lembra dele também. Mas, enfim, nada do que a gente disser vai acalmar um pouco seu coração, cara. Eu sei porque eu passei por isso. A gente pode... Não, ajuda sim, ajuda sim. A gente pode rezar e pode orar, pode fazer muita coisa nesse sentido e ajudar com o Pix, é fundamental. Já quero passar de novo aqui, então, para quem está assistindo a gente. Estamos com mais de 11 mil pessoas em vários canais. A chave Pix é 013-355-946-71. E agradecer, Carla, de coração. Obrigado por sempre abrir os braços, né, estender a mão para a gente. E eu quero muito ainda ser alguém que conseguiu promover uma rede bem conectada da direita, porque a única maneira da gente passar por isso é se unindo, não é tentando achar pretextos para dar uma canelada no amiguinho que está do lado, né? Nosso projeto não é de poder. Nosso projeto é muito maior do que um projeto de poder. A gente quer devolver o poder para o povo, né? A gente quer devolver o poder para o cidadão. Para as mãos do povo. Libertar esse povo. Libertar o povo do Estado, que hoje está aí capitaneado pelo STF. Mas a gente está... A gente está preocupado, eu acho que a esquerda sempre está preocupada com a próxima eleição. E eu acho que todos nós aqui estamos preocupados com a próxima geração. É diferente. É isso aí. Mas queria agradecer, Carla. Obrigado. Obrigado pela participação aqui nessa entrevista especial hoje. Viu? Você sabe que eu adoro você, Marco. Eu gosto muito de você, você é meu amigo querido. Eu estou torcendo muito por você. Eu quero ver você aqui dentro desse congresso. Você tem uma voz que não pode ser calada, você tem que buscar a imunidade. A única coisa que você vai, infelizmente, perder é seu foro normal, porque o foro especial não serve para nada, de especial não tem nada, de privilegiado não tem nada. A gente tem que derrubar esse foro e a corte tem que tem que ser uma corte do que ela é, uma corte constitucional, entendeu? E não uma corte para poder discutir esse tipo de coisa que tem discutido. E vocês todos, Satie, continua com a sua voz, você é um menino maravilhoso, eu chamo de menino porque eu sou muito mais velha que você, continua com essa firmeza. Mas sabia que o Satie, ele tem cara de 20 e poucos, mas ele é mais velho, né? Ele tem 53, né? Ele tem até essa carinha. 12 mil pessoas assistindo a gente, um pingo aqui. A Carla é tão guerreira, tão maravilhosa, que consegue ainda, no meio de tanto caos, ter um senso de humor ainda assim, ainda consegue fazer com que a gente sorria aqui. Ô Marco Antônio, peraí, cara, 38 anos que eu tenho, você vai revelar isso para 12 mil pessoas, cara? Podia estar aqui agora. Vamos falar, todo negão tem pele boa, velho, vocês não envelhecem.
Eu vou te falar, viu? É muito bom. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que trabalha comigo, que tem 73 anos. Você não fala que ele tem 50. É Olha incrível, isso. assim, sabe? O El Negão, você fala, não fala que ele tem mais de 35 anos, o cara tá É muito esse bem. aí, bebe formol no café da manhã, pô. É. Meninos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou dizer uma coisa, por que que eu não perco o humor, Satie? Porque o demônio odeia alegria. E É a gente isso. tem que sorrir, a gente tem que estar bem. Eu tô triste, sim, mas eu ainda consigo rir, eu consigo. Eu vou sentir muita falta dessa época aqui.